Meu irmão não apenas me traiu, ele reescreveu minha vida inteira pelas minhas costas. A mulher com quem eu deveria me casar. O futuro que levei anos construindo. A família que eu pensava ter. Tudo isso se estilhaçou na noite em que descobri que ela carregava o filho dele, em vez do meu. E quando finalmente desabei, quando não conseguia mais respirar sob o peso do que fizeram, minha família não perguntou se eu estava bem. Eles me pediram para perdoá-los, para ficar quieto, para ser o homem superior. Então fiz a única coisa que resta a um homem fazer quando tudo o que ele ama se volta contra ele. Eu fui embora. Não por força, mas por sobrevivência. E é assim que tudo desmoronou. Antes de compartilhar minha história, quero saber se vocês estão aqui comigo. Apenas digam, ouvindo, nos comentários, ou me digam onde vocês estão. Adoro saber até onde minha história chega. Às vezes, até a menor conexão pode fazer uma história ser ouvida. Obrigado. E agora, aqui está minha história. Se você quiser me apoiar e ouvir mais histórias reais, como esta, considere se inscrever no canal. Significa mais do que você imagina. Meu nome é Bruno Menezes, e esta é a verdade de como perdi tudo. Aprendi a ficar quieto. Aprendi a acumular turnos de trabalho e não anunciar minhas vitórias. Trabalhei em 2 empregos durante a faculdade, dormia em um apartamento minúsculo, com uma mesa de centro amassada, e pedalava 8, às vezes 10 quilômetros na chuva, para o meu turno da noite, só para economizar para o aluguel. Aquela ralação se tornou uma espécie de armadura, uma maneira de provar minha existência sem pedir permissão. Eu dizia a mim mesmo que estava construindo algo sólido, uma vida que não precisaria da aprovação deles. Então eu conheci a Isabela. Nos esbarramos em um terraço abafado no Rio de Janeiro, onde a cidade zumbia e o ar tinha gosto de sal e cerveja. Ela estava lá com amigos, com aquele tipo de risada que começava no peito e fazia os rostos se virarem para ela. Ela tinha uma inclinação na cabeça quando ouvia, como se estivesse colecionando palavras para algum mapa privado. Alguém no bar mencionou que a ex-namorada do Renato tinha uma prima chamada Isabela. Eu dei de ombros quando ela se sentou ao meu lado, porque ela era imediata e presente de uma maneira que meus pais nunca foram. A voz dela tinha um ritmo que abria espaço para você. E quando ela sorria, não era uma performance. Era um convite para ser visto. Naquele espaço escuro e lotado, ela me fez sentir maior do que as partes de mim que foram silenciadas por anos. O Renato apareceu na metade da noite como se fosse o dono do bairro, com seu sorriso largo demais e sua atenção fixa demais. Ele bateu no meu ombro de um jeito que parecia ensaiado e olhou para Isabela com aquele sorriso confortável e peculiar dele, aquele que dizia que ele já tinha decidido que alguém pertencia ao lado dele. Arquivei isso como um comportamento estranho e continuei conversando com a Isabela, deixando a conversa desenrolar sobre livros, um desgosto por conversa fiada e um amor compartilhado por filmes antigos. Passamos dos drinks para lanches tarde da noite, dos lanches para fins de semana tranquilos, consertando o batente torto da porta do meu apartamento, de edições de fim de semana de fotografias antigas para o planejamento de uma vida onde uma hipoteca fosse possível. Depois de 1 ano, fomos morar juntos porque a matemática fazia sentido e porque a ideia de acordar ao lado dela parecia um pequeno milagre. O pedido de casamento foi discreto. Preparei um bife meio improvisado, acendi 2 velas baratas e disse as palavras que havia ensaiado no carro a caminho do trabalho. Ela disse sim entre mordidas e risadas. E por alguns segundos, perfeitos, acreditei na história que sempre quis contar para nós. Um lar, um futuro. Quando contei aos meus pais, o sorriso da minha mãe foi aquele tipo pálido e ensaiado que ela reservava para conversas educadas. E meu pai resmungou algo que soou suspeitosamente como boa sorte, antes de voltar para a televisão.
O Renato foi diferente. Ele nos observava com o sorriso de quem cataloga o momento para uso posterior. E isso deixou uma pequena pontada fria no fundo da minha garganta. Disse a mim mesmo que estava sendo paranoico. Disse a mim mesmo que depois de tudo que construí, eu merecia ser feliz. Eu estava errado. Havia noites em que a Isabela recuava quando eu tentava abraçá-la, me dando uma resposta curta. Só estou cansada, dizia ela, enquanto seus olhos desviavam para algum lugar além de mim. Comprei flores sem motivo, tentei recriar piadas antigas, deixei bilhetes no espelho do banheiro, li as mesmas conversas com terapeutas e tentei traduzir os silêncios dela como paciência, dizendo a mim mesmo que ansiedade ou estresse poderiam explicar a distância. Comecei a verificar meu celular no meio da noite por nada, certo de que, se olhasse com atenção suficiente, poderia nomear a coisa que estava nos consumindo e matá-la. A primeira coisa concreta que encontrei foi uma caixinha no lixo de um beco, deixada meio escondida sob a tampa, como se alguém tivesse tentado esquecê-la. Dentro havia um colar que eu nunca tinha dado a ela, do tipo com uma corrente delicada e uma etiqueta de uma boutique em Ipanema, onde o Renato era conhecido por frequentar. A etiqueta tinha um preço e um canhoto de recibo enfiado sob o forro. Por um momento frenético, criei cenários. Talvez ela tivesse comprado para si mesma. Talvez fosse um presente de uma amiga. Minhas mãos tremiam enquanto eu o deslizava de volta para a caixa e o guardava na minha jaqueta. Eu não a confrontei. Não fui até o apartamento do Renato exigir explicações. Em vez disso, escolhi seguir, coletar, ter certeza de que minha acusação não era apenas o barulho vazio e ciumento de um homem inseguro. Essa decisão parecia responsabilidade e covardia embrulhadas juntas. As mensagens do Renato para a Isabela eram melosas e casuais durante o dia, urgentes e suaves à noite. Ele se oferecia para ajudar em um projeto e, no mesmo fôlego, perguntava sobre os planos dela para o fim de semana. Isabela respondia algumas, ignorava outras e deixava conversas inteiras penduradas. Uma noite, ela chegou em casa bêbada e desabou no meu sofá, soluçando de um jeito que fez meu peito doer. Você não me entende, disse ela, entre lágrimas, e tentei juntar os pedaços de significado dos fragmentos de sua respiração. Ela olhou para mim como se eu fosse um estranho a quem haviam dado responsabilidade demais. Eu queria acreditar que ela me contaria tudo. Eu não queria nada mais do que a verdade. Então ela disse, com uma voz tão pequena que parecia pertencer a outra pessoa: Estou grávida. Por um segundo, a sala girou e os anos de aperto financeiro pareceram um futuro finalmente chegando. Imaginei nomes, pezinhos e uma vida que ancoraria a nós dois. Senti como se o chão tivesse finalmente se firmado, e então ela se inclinou para a frente, com os olhos vidrados e aterrorizados, e as palavras que se seguiram pareceram uma explosão. Mas eu não sei se é seu. A frase derrubou a sala. A cidade. As promessas que eu vinha dobrando em pilhas pequenas e cuidadosas. Olhei da caixa, com o colar para o rosto dela, e de volta. E a pergunta ficou na minha língua como uma brasa viva. Quem era o pai? Naquela noite, cruzei uma linha que jurei que não cruzaria. Abri o celular dela. Parecia traição, mas a dor de não saber doía mais. A maioria das mensagens estava apagada. Trechos sumiram. Mas lá estava. Uma captura de tela mostrando um plano de café tarde da noite entre a Isabela e o Renato, datado de uma semana antes de eles me dizerem que tinham se esbarrado. A imagem era comum e condenatória na mesma medida. Encarei aquilo até os pixels embaçarem. Pensei em confrontá-la ali mesmo, em forçar a verdade como se arrombasse uma porta quebrada. Mas um novo medo tomou conta.
Se o bebê fosse meu e eu destruísse tudo num acesso de raiva, eu poderia perder um filho, além de uma parceira. Então, decidi reunir provas silenciosamente para garantir que minha certeza não fosse confundida com ciúmes. Meu telefone tocou naquela noite e a voz do outro lado era da Maia, irmã da Isabela. Ela estava tremendo, sem fôlego. Ela tinha encontrado Isabela chorando no carro, trocando mensagens com o Renato. Ela tinha visto o colar. Ela não sabia de tudo, mas sabia o suficiente para estar preocupada. A voz da Maia era pequena e urgente. Ela disse que o Renato estava fixado demais e que a Isabela parecia presa, mas incapaz de se libertar. A ligação foi um bálsamo e uma brasa. As duas coisas. Eu queria confiar na Maia, mas quanto mais peças eu conseguia, mais a imagem se tornava um labirinto com saídas que não levavam a lugar nenhum. Então o mundo começou a inclinar de maneiras que eu não esperava. Um amigo em comum postou uma foto de grupo de uma festa na noite do nosso noivado. Na margem daquele registro feliz, havia 2 corpos pressionados mais perto do que companheiros deveriam estar. O braço do Renato, trapedado sobre os ombros da Isabela, como se pertencesse ali. A legenda era inócua, a imagem devastadora. Eu não sabia quem enviou a próxima mensagem, apenas que chegou às 17h12. E dizia: se você precisa de provas, vá à academia hoje à noite, às 19h. O número era desconhecido, o motivo incerto. Alguma parte de mim queria pensar que era uma brincadeira projetada para me provocar. Outra parte mais fria pensou que poderia ser um último empurrão de alguém cansado de me ver ser paciente. Eu fui. Parado na porta de vidro da academia, observei o Renato se mover pelos aparelhos como um homem que sempre acreditou que o mundo lhe devia oxigênio. Ele estava sozinho e focado, suor escorrendo na testa, fones de ouvido. E por um instante, pensei que não o encontraria culpado de nada. Então notei uma figura perto da janela distante com binóculos e a câmera do celular, alguém posicionado para capturar o espaço onde a Isabela às vezes esperava quando eles se encontravam. Minha garganta fechou. Meu telefone vibrou no bolso. Uma mensagem de voz chegou de um contato sem nome. A voz da Isabela sussurrou uma única frase quebrada e ofegante. Sinto muito. A nota cortou. Fiquei ali com o vidro mantendo tudo à distância e me senti como um homem em um quarto assistindo a uma casa queimar, certo de que o calor o alcançaria se ele cruzasse a soleira. Eu ainda não tinha confrontado ninguém, mas o chão sob mim havia deslizado. Eu sabia que estava à beira de fazer algo que mudaria tudo. Os olhos dela se arregalaram quando ela disse que o Renato tinha dito a ela, uma vez, que eu não sabia amar, que eu não era o suficiente. Aquelas palavras ecoaram na minha cabeça porque eu já as tinha ouvido antes. Em centenas de jogos, disputados em dezenas de quintais, o Renato sempre foi o garoto que conseguia soltar um comentário que parecia um soco e depois sorrir enquanto você ficava atordoado. A lembrança daquelas crueldades preguiçosas endureceu algo dentro de mim. Saí do meu apartamento com o coração batendo forte, não inteiramente certo se ia implorar para ela ficar ou exigir respostas do meu irmão. Encontrei o Renato no quintal da família Menezes, onde tínhamos corrido um atrás do outro quando meninos. O lugar sempre cheirava a grama cortada e pelo de cachorro. E vê-lo lá fez meu estômago despencar porque parecia voltar para a moldura de uma fotografia de infância que tinha sido adulterada. Ele estava com a confiança fácil de quem espera os aplausos de uma plateia. Quando perguntei sobre a Isabela, ele deu de ombros e disse que ela precisava de um homem que soubesse liderar. Ele não negou vê-la. Sugeriu casualmente que ela tinha ido até ele porque eu estava ocupado e distraído. E então temperou essa afirmação com a velha frase sobre eu ser mole demais. Pressionei mais e ele me deu um sorriso que era só dentes e nenhum calor. Então ele disse algo que pousou como uma pedra fria. Tem outras pessoas que sabem. Ele não citou nomes. A implicação
era obscena. Este não era um erro privado. Era uma coisa com testemunhas. Testemunhas que poderiam escolher um lado. Senti-me exposto de uma maneira que minha infância tinha me ensinado a temer. Mesmo com o colar no bolso e a captura de tela no celular, a situação poderia ser manipulada para parecer horrível para mim. Perguntei a ele diretamente se ele tinha dormido com a Isabela. Ele não mentiu. Ele não disse nada. Aquele silêncio pareceu uma confissão. Então meus pais apareceram na beira do quintal, atraídos pelas vozes como as famílias são. Quando a Clara ouviu partes da conversa, ela escolheu um aliado. Ela se enrolou na velha atuação ensaiada de desgosto e me disse que eu estava fazendo uma cena, que famílias tinham que ficar unidas e que eu deveria me comportar como o adulto que eles sempre me disseram para ser. O conselho do Daniel foi prático e frio: manter a dignidade da família. As reações deles não foram o amortecedor que eu esperava. Foram uma lâmina. O Renato, enquanto isso, aproveitou a facilidade de ser o favorito. Ele contou as mentiras pequenas e simples que fazem as pessoas tomarem seu lado, sem pensar. O momento mais esmagador veio quando o Renato anunciou, com uma voz que tentava soar casual, mas bateu como uma proclamação, que a Isabela estava grávida e que o bebê era dele. Senti o chão inclinar sob mim de uma maneira totalmente diferente. Não apenas a perda de uma parceira, mas o súbito apagamento de qualquer futuro que eu tivesse imaginado. A Isabela não tinha me dito isso. Não me deram a chance de processar a possibilidade de que eu pudesse ser pai. Ouvir isso ser dito em voz alta, em um quintal, com meus pais, assistindo, pareceu como receber um veredito em um tribunal sem juiz. O rosto da Clara era uma máscara de tristeza que pertencia mais ao teatro do que à verdade. E a postura do Daniel sugeria que ele já tinha escolhido o lado que preservava o que ele queria preservar. Fui embora antes de dizer o que eu sabia que poderia dizer na raiva. O ar do quintal tinha um gosto denso e metálico. E a coisa que deixei para trás não foi apenas a mulher que dizia me amar, mas também a família que tinha me ensinado a esperar menos de mim mesmo. Enquanto eu dirigia, a cidade se movia ao meu redor como se nada tivesse acontecido. Pessoas faziam compras, compravam café, discutiam por pequenas coisas. Minha guerra particular não tinha feito o mundo parar. Tudo o que eu podia segurar era o reconhecimento de que eu poderia perder a Isabela. Sim, mas a ferida mais profunda era a percepção de que as pessoas que deveriam ser meu lar tinham começado a escolher uma história diferente sobre quem eu era. Saí mais cedo naquele dia e fui para o único lugar que sempre me manteve no chão, o parque perto da lagoa, onde a Isabela e eu costumávamos sentar nas noites de verão, tomando sorvete barato e planejando vidas que achávamos que podíamos pagar. Ela me encontrou lá porque eu pedi, com o rosto pálido e os ombros encolhidos, como se estivesse se preparando para uma tempestade. Quando a pressionei novamente sobre a linha do tempo, sobre há quanto tempo isso estava acontecendo. Ela não se escondeu atrás de desculpas vagas desta vez. Ela disse que não foi uma noite só. Ela disse que se sentia sozinha, que eu estava enterrado no trabalho e que o Renato preencheu um espaço sobre o qual ela não sabia falar. Ela chorou, pediu desculpas, limpou o rosto como se odiasse as lágrimas mais do que o que as causava. Quando perguntei sobre o bebê, ela hesitou. Ela continuou dizendo que não sabia ainda. Ela não queria fazer suposições. Ela não queria me machucar mais, mas as ausências nas respostas dela eram tão barulhentas quanto qualquer coisa que ela realmente dissesse. Então ela me contou algo que me gelou mais profundamente do que o próprio caso. Que quando ela tentou cortar laços com o Renato, ele ameaçou se machucar. Ele disse a ela que ela o tinha pressionado demais, que perdê-la iria quebrá-lo. Ela disse que não sabia o que fazer com uma pressão daquelas, que se sentia encurralada. Por um momento, a raiva dentro de mim se curvou. Eu não sabia se tinha raiva dela,
dele ou de mim mesmo, por baixar a guarda tempo suficiente para ser substituído. Nada nessa situação se encaixava perfeitamente em traição ou perdão mais. Tudo era um nó de medo, culpa e manipulação. Fui até a Maia depois, desesperado por algo que parecesse clareza. Ela me encontrou fora do apartamento dela, com as mãos tremendo. Ela disse que a Isabela chorava para ela há semanas, que ela contava coisas que não podia repetir porque tinha prometido, que se sentia sufocada pelo Renato, mas aterrorizada em deixá-lo. E então, a Maia disse algo que ficou sob minha pele como um espinho. A Isabela disse a ela uma vez que não estava me contando tudo porque havia algo pior do que a gravidez. Ela não elaborou. Ela apenas soltou a frase e seguiu em frente, como se nomeá-la a tornasse real. Ouvir aquilo fez o mundo parecer distorcido de uma maneira que eu não sabia como me manter firme contra. Naquela noite, meu telefone acendeu novamente, desta vez do Renato. A mensagem dele era curta, afiada e presunçosa. Continue cavando e contaremos a todos o que realmente aconteceu. Encarei a tela, sem saber se ele estava falando sobre a Isabela ou sobre mim. A possibilidade de que ele tivesse alguma arma que eu desconhecia fez meu estômago revirar. Ele sempre foi bom em inclinar uma história a seu favor. Agora ele parecia ansioso para me tornar o vilão, um vilão que ele mesmo escreveu. Meus pais me convocaram em seguida, dizendo que a família precisava discutir tudo como adultos. Quando cheguei, a sala de estar estava cheia de parentes, pessoas que não falavam comigo há meses, agora olhando para mim como um problema a ser resolvido. Minha mãe chorou no momento em que entrei, dizendo que eu estava separando a minha família e me recusando a aceitar a realidade. Meu pai estava atrás dela, braços cruzados, concordando com a cabeça, como o juiz de um tribunal, onde o veredito já estava predeterminado. Disseram que a Isabela tinha escolhido o Renato e que eu deveria ser maduro o suficiente para aceitar. Disseram que a família Menezes não podia se dar ao luxo de um escândalo. A preocupação deles não era com meu coração ou minha sanidade, era com a reputação deles. Fui embora e não falei com ninguém por um dia. Então, um número desconhecido me ligou ao entardecer. A voz estava disfarçada, distorcida, talvez até assustada. A pessoa disse que eu precisava me afastar da família Menezes, porque o que eu achava que sabia era apenas a superfície. Antes que eu pudesse perguntar qualquer coisa, um conjunto de imagens chegou. A Isabela, dormindo no carro do Renato, o braço dele ao redor dela, as cabeças encostadas uma na outra. A data e hora mostravam que era meses antes de ela confessar qualquer coisa. Meses antes de eu sequer suspeitar. Meus joelhos cederam por um segundo. Isso não foi um momento de fraqueza entre duas pessoas confusas. Isso era um mundo contínuo pelas minhas costas. Terminei a noite na ponte, observando a correnteza se arrastar sob as luzes da cidade. Apoiei-me no parapeito e percebi que tinha perdido o controle da história da minha própria vida. Tudo tinha se transformado em algo escrito por outras pessoas, meus pais, meu irmão, até mesmo. Enquanto olhava para a água mudando lá embaixo, entendi com uma clareza que fez meu coração doer. A única saída era fazer algo que eu nunca tinha ousado fazer. Deixar o círculo em que eu estava preso desde a fútil infância, né? Saí para tomar ar, mas o Renato me seguiu até o estacionamento. Ele se encostou no meu carro com a facilidade de quem reivindica um território que não é seu. Ele me disse que eu deveria parar de passar vergonha. Ele disse que ela o tinha escolhido muito antes de admitir em voz alta que ela o amava antes de me amar e que eu deveria aceitar isso. O sorrisinho dele fez meus punhos se fecharem. No passado, eu teria ido embora, porque ir embora foi o que me ensinaram. Não faça barulho. Não cause problemas. Não dê a eles um motivo para te chamarem de dramático. Mas desta vez, algo dentro de mim estalou.
e eu vi a linha do tempo como ela realmente era. Não um acidente, mas um padrão. Um segredo que durou mais tempo do que me permitiram imaginar. Alguns dias depois, ele me encontrou novamente na academia. Ele começou com insultos sobre a Isabela, sobre meu trabalho, sobre como o bebê precisava de um pai de verdade. Não sei quem deu o primeiro soco. Talvez tenha sido ele. Talvez tenha sido eu. Talvez tenhamos sido nós dois, finalmente, deixando cair as máscaras que usávamos desde a infância. Nós colidimos contra bancos e colchonetes, uma confusão de raiva e velhas feridas. Pessoas gritavam. Alguém grava. Quando os funcionários nos separaram, meu lábio estava cortado e o nariz dele sangrava. A gravação chegou às redes sociais em poucas horas, me pintando como um noivo ciumento que atacou o irmão por causa de uma mulher. Os fatos não importavam. A história era fácil demais de vender. Na manhã seguinte, um policial bateu na minha porta com a papelada. O Renato tinha prestado queixa. O tribunal concedeu uma ordem de restrição temporária contra nós dois. Durante a audiência, meus pais apareceram e disseram ao juiz que eu tinha um histórico de provocar o Renato, que ele estava apenas se defendendo, que eu sempre fui instável, sob pressão. Ouvir meus próprios pais me retratarem dessa maneira, depois de tudo, me deixou vazio por dentro. Quando a Maia ligou, ela chorava tanto que eu mal conseguia entender as palavras. Ela disse que a Isabela tinha confessado coisas em particular, verdades que ela teve medo demais para me contar diretamente. Ela sabia que estava grávida antes de me contar. Ela não veio a mim primeiro com a notícia. Ela tinha ido ao Renato. Esse foi o golpe que eu não vi chegar, não pela traição, mas porque provava algo mais profundo. Eu nunca tinha sido a primeira escolha na crise dela. Eu nunca tinha sido o instinto de segurança dela. Ela escolheu a pessoa que nos separou. No final da semana, eu tinha perdido quase tudo. Meu relacionamento, minha paz, o respeito dos colegas de trabalho, o pingo de confiança que eu ainda tinha pela minha família e qualquer reputação pública que me restava. Parado sozinho no meu apartamento, machucado por dentro e por fora, vi que minha vida tinha se tornado uma estrutura cheia de saídas que levavam todas à mesma conclusão. Eu não podia salvar o que restava. Eu não podia consertar uma história que não me pertencia mais. E com isso veio o único pensamento que parecia real e sólido. A única coisa sobre a qual eu ainda tinha controle. Eu não tinha nada a perder, exceto a mim mesmo. Quando saí do escritório do meu advogado, sentia-me em carne viva, como se cada hora dos últimos meses tivesse sido compactada em um hematoma que eu não conseguia mais proteger. Eu estava na metade do caminho para o meu carro, quando minha mãe ligou, com a voz aguda e trêmula, me dizendo para ir para casa imediatamente, porque a família precisava resolver as coisas de uma vez por todas. A urgência no tom dela não era preocupação comigo. Era pânico sobre o nome Menezes ser arrastado ainda mais para o escândalo. Eu sabia disso, mas uma parte de mim ainda foi, talvez por hábito, talvez pela pequena esperança moribunda de que alguém naquela casa finalmente quisesse ouvir a verdade. Quando entrei na sala de estar, o lugar estava cheio de parentes. As cadeiras estavam puxadas em um círculo grosseiro, como se estivessem encenando uma intervenção. A Clara estava sentada no centro, já com os olhos marejados, segurando um lenço com a postura de uma mulher performando luto. Sem esperar que eu me sentasse, ela começou a dizer a todos como estava exausta com o comportamento do Bruno. Como eu sempre tive ciúmes do Renato, como eu sempre sabotava a paz da família, como o Renato era quem estava sofrendo. Meu pai estava atrás dela como um pilar de pedra, intrometendo-se apenas para dizer que eu estava destruindo a reputação da família e me recusando a assumir a responsabilidade. Estava claro
que aquela não era uma reunião para resolver nada. Era um tribunal, e eu tinha sido arrastado para aceitar uma sentença que eles já haviam escrito. Então, o Renato entrou com a Isabela ao lado dele, segurando a mão dela como se fosse uma grande revelação que eles tinham ensaiado. Os olhos da Isabela permaneciam baixos, vermelhos nas bordas, mas seus dedos apertavam os do Renato como se ela temesse soltar. Ela anunciou que ficaria com o bebê e que ela e o Renato estavam tentando descobrir o melhor futuro para a família deles. A palavra família me atingiu no peito. O Renato ergueu o queixo e declarou que a criança era certamente dele. Ele disse isso com tanta confiança que me fez pensar se eles sabiam há muito mais tempo do que eu imaginava. A Isabela não o corrigiu. Ela nem olhou para mim. A sala mudou depois disso. Alguns parentes se levantaram e disseram: "Você precisa ser maduro, o perdão faz parte da vida adulta, você não deve jogar fora os laços de sangue por causa de uma mulher." Uma tia olhou para mim como se eu fosse uma criança mal comportada e disse: "Você sempre foi o mais difícil de ensinar." As palavras deles não cortaram porque eram cruéis. Elas cortaram porque eram ecos familiares de cada ano que passei tentando ganhar um pertencimento que nunca foi destinado a mim. Apenas a Lena, uma prima do lado da minha mãe, deu um passo à frente em minha defesa. Ela disse em voz alta o que ninguém mais ousou: que aquilo era manipulação emocional, que eu estava sendo encurralado, que a família inteira estava fazendo gaslighting comigo. Mas em vez de ouvir, a sala se voltou contra ela. Gritaram com ela até que ela se sentou, balançando a cabeça em desgosto. A porta da frente se abriu então, e a Maia entrou correndo, sem fôlego e pálida. Ela olhou diretamente para mim e disse que a Isabela tinha mentido sobre quando tudo começou. Ela disse para a sala inteira que a Isabela admitiu que o relacionamento com o Renato começou meses antes do que a Isabela alegou, até mesmo antes da festa de noivado. Ela disse que o Renato perseguiu a Isabela persistentemente, desgastando-a, borrando as linhas até que ela não conseguisse distinguir o certo do errado. O Renato explodiu, gritando para a Maia calar a boca. E naquele momento, a máscara que ele usou o dia todo rachou o suficiente para todos verem a agressividade por baixo. A Isabela quebrou em seguida. Ela caiu em uma cadeira, soluçando, dizendo que não sabia como as coisas tinham chegado tão longe, que ela não tinha a intenção de machucar ninguém, que ela não sabia como parar ou se ir depois que começou. Então ela olhou para mim pela primeira vez em semanas e disse algo que fez tudo dentro de mim ficar imóvel. Isso não era sobre você. O Renato queria provar algo. Ele queria mostrar que você não era o perfeito que todos pensavam que você era. As palavras se encaixaram como a peça final de um quebra-cabeça que eu não queria resolver. Nada disso tinha vindo do amor. Tinha vindo da rivalidade, da posse, de uma vida inteira sendo a sombra e ele sendo o escolhido, precisando manter as coisas assim a qualquer custo. Mesmo com a verdade derramada pela sala, minha mãe se levantou e defendeu o Renato, insistindo que a Isabela estava apenas confusa, insistindo que o Renato só precisava de compreensão e compaixão. Meu pai exigiu que eu parasse de atacar a família, como se eu fosse o único criando o caos. Percebi então que a verdade nunca importaria naquela casa. Os papéis haviam sido atribuídos há muito tempo. O Renato, o Sol Dourado e eu, o problema. Então a Isabela, tremendo, disse uma última coisa, algo que pareceu o fio final se rompendo. Ela disse que esperava que, mesmo se eu a odiasse, eu ainda pudesse fazer parte da vida do bebê algum dia. Que a criança precisaria de um tio. Ela disse isso suavemente, quase implorando, como se não entendesse o que estava pedindo. Como se ela não percebesse que estava me transformando em um personagem coadjuvante na própria história do meu coração partido. Levantei-me,
Olhei ao redor da sala para rostos que nunca tinham realmente me visto. Rostos que distorceriam qualquer verdade para proteger a versão da família que eles queriam. Senti o peso do antigo aviso da minha avó Eliana ecoando através de mim. Um dia, você terá que ir embora para viver como você mesmo. Finalmente te entendi o que ela quis dizer. Sem mais uma palavra, saí da casa, e quando a porta se fechou atrás de mim, algo dentro de mim se fechou com ela. Para sobreviver, eu teria que cortar tudo o que um dia chamei de família. O e-mail do RH chegou na manhã seguinte, confirmando minha transferência para a filial de Curitiba. Quando assinei a papelada, meu supervisor me disse que eu merecia um recomeço, que às vezes a distância era a única coisa que deixava uma pessoa respirar de novo. A solidariedade dele pousou em uma parte de mim que ainda parecia sensível, mas necessária. Saí do prédio com a sensação de que um capítulo havia terminado, não com um encerramento, mas com uma expiração exausta. Empacotar o apartamento foi mais difícil. Cada objeto parecia um fantasma. A caneca que a Isabela comprou numa terça-feira qualquer, quando a vida era fácil. O suéter que ela sempre roubava. O amassado na parede de gesso de quando tentamos pendurar uma prateleira de plantas e falhamos miseravelmente. Dobrei as coisas em caixas até que o lugar parecesse a vida de outra pessoa. Quando cheguei ao anel de noivado, ainda em seu estojo de veludo, não o abri. Coloquei-o em uma pequena caixa de madeira, fechei a tampa e o coloquei no fundo de uma caixa mais pesada. Algumas memórias não precisavam da luz do dia. A Maia veio me ajudar a carregar as coisas. Ela pediu desculpas novamente por tudo que sabia, tudo que não tinha dito antes, mas eu não a culpei. Todos naquela órbita estavam presos na gravidade do Renato, de uma forma ou de outra. Ela me abraçou forte e me disse para ir, para proteger o que restava do meu espírito. Quando ela saiu, o apartamento finalmente ficou em silêncio. Naquela noite, encontrei uma carta na minha caixa de correio. A letra da Isabela, no envelope. Dentro, havia uma foto do ultrassom mais recente. Ela disse que ela e o Renato estavam tentando fazer as coisas funcionarem. Ela disse que esperava que algum dia eu me curasse. E então, em uma linha escrita menor que o resto, ela acrescentou: se nos encontrarmos novamente em outra vida, espero que sejamos ambos pessoas melhores. Coloquei a carta na mesa. Sem raiva, sem lágrimas, apenas um tipo oco de aceitação de que este capítulo da minha vida tinha se consumido até o fim. Na tarde seguinte, enquanto eu levantava a última caixa para o caminhão de mudança, meus pais chegaram. Minha mãe correu em minha direção, chorando, implorando para eu não ir embora, implorando para eu não abandonar a família. Meu pai me acusou de ser egoísta, de virar as costas porque eu não conseguia lidar com a adversidade. Mas não senti nada me puxar de volta. Liguei para a polícia silenciosamente, seguindo calmamente os procedimentos da ordem de restrição. Pela primeira vez na minha vida, não desmoronei sob as expectativas deles. Não cedi à versão deles de quem eu deveria ser. Observei-os se afastarem, observei os policiais falarem com eles, e fechei o caminhão sem olhar para trás. Dirigi para fora do rio antes do amanhecer. O litoral se estendia ao meu lado, como uma memória se dissolvendo no nevoeiro. Quanto mais longe eu ia, mais leve o ar parecia, como se a cidade estivesse sentada no meu peito há anos. E eu finalmente a tivesse empurrado.